Alexandre de Moraes inclui Ramagem na lista de foragidos e tenta tirar o seu mandato. Pesquisa traz péssima notícia para Moraes sobre a prisão do Bolsonaro. Alexandre de Moraes inclui Ramagem na lista de foragidos e tenta tirar o seu mandato. O ministro Alexandre de Moraes mandou incluir o Ramagem na lista de foragidos, que é a extradição dele para o Brasil, e determinou a perda do mandato. Mas e agora, hein? Olha, um aviso de spoiler. O Moraes vai tomar uma porta na cara. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre isso em 2 pontos. Primeiro, o que acontece agora sobre a extradição do Ramagem? Vai ter extradição? Segundo, o que acontece sobre o mandato dele de deputado federal? Vai ter cassação? E é claro, você vai ver a porta na cara do Moraes. Bora então direto ao primeiro ponto. O Ramagem ele foi condenado no processo de tentativa de golpe pelo ministro Alexandre de Moraes, só que o Ramagem saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Aí o Moraes, ele certificou trânsito em julgado do processo, ou seja, encerrou o processo judicial contra o Ramagem, encerrou a possibilidade de qualquer recurso e disse que o Ramagem era um fugitivo da justiça brasileira, determinando ainda que a Polícia Federal ative os protocolos de extradição junto aos Estados Unidos. O problema pro Moraes, o problema é que o Ramagem, ao que tudo indica, ele pediu asilo político para os americanos. E isso vai dificultar muito o pedido de extradição, uma vez que se os Estados Unidos entenderem que ele sofre algum tipo de perseguição política, eles muito provavelmente não vão extraditar o Ramagem. Na minha opinião, a chance de extradição do Ramagem é 0 durante o governo Donald Trump. Porque esse governo Trump, ele sabe e entende o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, existe uma outra questão técnica que dificulta ainda mais a questão da extradição, que é o próprio Tratado de Extradição, feito entre Brasil e Estados Unidos. Veja o que diz aqui o Vladimir Aras, que é um dos maiores especialistas em cooperação internacional, é um procurador da República com quem eu trabalhei em vários casos e é um professor de Direito Internacional na Universidade de Brasília. Olha aí. Para Vladimir Aras, professor de Direito Internacional da UNB, a extradição é difícil de ocorrer. Isso porque os Estados Unidos só extraditam com base em uma lista de crimes que consta em um tratado de 1965. Essa lista inclui tipos penais, ou seja, crimes como homicídio, estupro, rapto. Já com a maioria dos outros países, os tratados não trazem crimes específicos, mas as penas. Mas no caso do Brasil traz crimes específicos e não vão estar lá esses crimes brasileiros aí inventados há pouco tempo aí de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Ou seja, o Moraes vai tomar uma porta na cara, os americanos vão dar uma bela de uma porta na cara do Moraes. Eles não vão deixar as ordens ilegais do Moraes serem executadas por lá contra o Ramagem. Aliás, nem o próprio Moraes ele pode entrar lá nos Estados Unidos depois da Magnitsky, não é? Não são só as ordens ilegais dele, mas ele mesmo não pode. Mas eu tenho o mandato dele de deputado federal. Como que fica? Antes da gente entrar no segundo ponto, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para você não perder nada por aqui e para a voz da nossa indignação chegar mais longe. E nesse caso, a voz aqui que anuncia a porta na cara do Moraes. E vamos direto agora para o segundo ponto. O Ramagem ele é um deputado federal. E quando um deputado é condenado pela justiça ao regime fechado, ou seja, uma prisão, uma penitenciária, existe a clara impossibilidade de ele continuar indo para a Câmara dos Deputados. Então o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele determinou, olha aqui, a perda do mandato do Ramagem. Perda do mandato do Ramagem e mandou que o presidente da Câmara apenas decrete esse ato de ofício por iniciativa própria, ou seja, sem analisar o mérito da decisão do Moraes. Ele quer basicamente que o Mota seja o seu office boy, seja o seu ajudante de ordens, execute o que ele mandou. Só que não é isso que está previsto num textinho que é importante, que se chama de Constituição Federal, ou que deveria ser importante no Brasil, mas não é. Esse texto constitucional, lá no artigo 55, ele é bem claro em dizer que quem decide sobre a perda do mandato de político é o Congresso Nacional, e não o STF. Foi assim que o Hugo Mota decidiu sobre a Carla Zambelli. O Moraes ele determinou a perda do mandato, mas o Mota seguiu um rito que ele mesmo decidiu para determinar essa perda de mandato, inclusive com a votação pela Câmara dos Deputados.
Então é provável que o Hugo Motta faça o mesmo no caso do Ramagem, o que dá margem para a oposição e para a direita tentar manter o mandato do Ramagem, assim como eles conseguiram quando obtiveram os votos para suspender aquela parte da acusação contra o Ramagem lá no começo desse processo de tentativa de golpe. Olha, gente, eu não sei você, mas eu tenho uma esperança de que a Câmara mantenha o mandato do Ramagem, um delegado de Polícia Federal que foi alvo de um processo cheio de ilegalidades, cheio de abusos, cheio de injustiças. Então, pode ser aí que Alexandre de Moraes tome uma dupla porta na cara. Mas e você, o que você acha, hein? Você acha que o Hugo Motta ele vai cumprir o que o Alexandre de Moraes mandou ou ele vai contrariar o ministro? E o que você acha que a Câmara vai decidir? Vai manter ou vai tirar o mandato do Alexandre Ramagem? Deixa a sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Pesquisa traz péssima notícia para Moraes sobre a prisão do Bolsonaro. Qual que é a versão correta sobre a prisão do Bolsonaro, hein? A do Bolsonaro ou a do Moraes? Eu vou te explicar em 2 pontos. Primeiro, o que o próprio Bolsonaro falou sobre a prisão. Segundo, se os brasileiros acreditaram ou não na versão do Moraes. Bora direto para o primeiro ponto, gente. Bem, como a gente viu nesse final de semana, a primeira reação da imprensa sobre a história da tornozeleira foi dizer que o Bolsonaro tinha tentado fugir. Ele mesmo disse em vídeo que ele passou um ferro ali de soldagem no equipamento, mas vejam, ele não disse que a intenção era romper o equipamento. Ele disse que ele estava curioso. Num primeiro olhar, alguém pode dizer, isso é uma declaração bizarra, não é? Mas ao mesmo tempo, se ele quisesse romper a tornozeleira, bastava ele passar um alicate na fivela dela. Dê uma olhadinha aqui comigo aí na imagem da tornozeleira aqui publicada pela Gazeta. Bastava passar um alicate não ali nessa área que é o cérebro da tornozeleira, mas na fivela. Tem várias fotos aí na internet de outros presos que romperam simplesmente passando o alicate na fivela. Não faria sentido esse tipo de dano que você está vendo aí na imagem, na tela, em que é perceptível que o Bolsonaro tentou fazer foi abrir o cérebro ali do equipamento, aquela caixinha, foi tirar a capa dele. O Bolsonaro ele não faz o tipo, não tem a cara de ser um hacker que abria a tampa e de repente ia conseguir hackear o equipamento. Então a justificativa do Bolsonaro começa a parecer plausível. Mas tem mais uma coisa. Veja a justificativa agora que o próprio Bolsonaro deu na audiência de custódia. Olha aí, ó. No depoimento dele durante essa audiência, ele disse que ele começou a ter alucinações por causa do uso de remédios. E ele disse que ele começou a acreditar que tinha uma escuta ali dentro do aparelho e por isso ele queria remover a tampa para ver se era verdade. Gente, agora uma questão muito séria. Isso é possível? O Bolsonaro estava tomando pregabalina e sertralina. Esses remédios que são usados em tratamentos psicológicos, eles podem, em casos raros, mas que acontecem, causar alucinações. Ah, Deltan, isso é impossível, você está sendo tendencioso, de onde você tirou isso? Gente, é possível que esses remédios tenham sim causado uma alucinação no Bolsonaro. E para te provar isso, eu primeiro quero apresentar para você um artigo que foi publicado na revista Psiquiatria Europeia. Os autores eles relatam expressamente um caso de delírio e alucinações de uma paciente que usou sertralina, igualzinho o Bolsonaro. Você vê aí na tela. Veja aqui comigo na descrição aqui do artigo que eu traduzi pelo Google para o português. Estava em inglês, agora em português. Relatamos o caso de uma mulher cega de 84 anos que foi diagnosticada com um delírio relacionado à intoxicação por sertralina. Viram? É exatamente um dos remédios que o Bolsonaro estava tomando, a tal da sertralina. Mas e o outro, a tal da pregabalina? Ah, esse aqui não causa alucinação, Deltan. Não causa, gente. Vamos ver esse artigo aqui, foi publicado na revista Arquivos de Neuropsiquiatria. Olha aí, ó. Esse foi publicado pela Academia Brasileira de Neurologia. E dá uma olhadinha o que diz aqui, ó. Delírio, psicose e alucinações visuais induzidas pela pregabalina. Bom, então pelo menos 2 remédios que o Bolsonaro estava tomando podem sim causar alucinações. E não sou só eu que estou dizendo isso não. Veja aqui essa reportagem aqui do UOL. Dá uma olhadinha, ó. Os remédios utilizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro antes de ser preso podem causar alucinações dependendo da dosagem, segundo ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e uma psiquiatra que foram consultados ali pelo UOL. Então, eu estou dizendo que isso aconteceu? Eu estou dizendo que essa é a resposta?
Não exatamente, isso cabe à investigação. O que eu estou dizendo aqui é que sim, é possível que um idoso tomando esses remédios possa ter tido sim alucinações e violado a tornozeleira. Eu acho isso tudo compatível com o modo, inclusive, como a tornozeleira foi violada. Vamos voltar lá. Olha lá o modo como ela foi violada, na tampa e não na fivela. Mas e o povo, hein? A população? A população acreditou na versão do Bolsonaro ou na versão do Moraes? Olha, eu vou te responder a isso, mas antes disso, eu vou te pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada aqui nesse super canal aqui, que está sempre trazendo informações importantes para você e uma visão a partir da verdade e da busca da justiça. E agora nós vamos para o nosso segundo ponto, gente. Considerando esse cenário todo que eu mostrei, será que a população acreditou na versão do Moraes ou então na do Bolsonaro? E aí vejam comigo aqui esse resultado da pesquisa da Quest sobre o que as redes sociais falaram sobre esse episódio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, 42% das pessoas foram contra, se manifestaram nas redes contra a prisão do Bolsonaro. 35% a favor. Veja então que a maioria aí das manifestações foram absolutamente contra. Isso prova que a população entende que a prisão do Bolsonaro foi injusta, por variadas razões, inclusive diante da justificativa dada pelo Bolsonaro. Outra razão que eu vi muito nas redes sociais é o fato de que o Alexandre de Moraes ele decretou a prisão preventiva de uma pessoa que já estava cercada, numa casa ali, cercada por policiais, monitorada 24 horas por dia. Se o povo realmente tivesse confiado na versão do Moraes, de que havia um plano de fuga, uma tentativa de rompimento da tornozeleira, eu acredito que o resultado da pesquisa seria muito diferente, seria muito maior para o lado de Moraes, mas não foi. Lembre que quando foi decretada a prisão domiciliar do Bolsonaro lá atrás, em agosto, a mesma Quest, ela disse lá atrás isso aqui, ó. Olha aí, ó. Ela disse lá atrás, em agosto, que 55% da população avaliavam a prisão domiciliar do ex-presidente como justa. Ou seja, 55% da população lá em agosto estava do lado da decisão do Moraes, que tinha decretado a prisão do Bolsonaro. E isso foi muito comemorado, aliás, pela esquerda na época. Agora, as coisas claramente se inverteram. Mas e você? O que você acha que realmente aconteceu aí com essa questão da tornozeleira, hein? Conta pra gente o que você acha nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo. O jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.